Uma boa tarde para você que está sintonizado aqui no Pop News. Na Semana Santa, na quinta-feira pela manhã, é celebrada a chamada Missa do Crisma ou Missa da Unidade, quando o bispo reúne todos os padres nessa celebração. E também onde acontece a bênção dos Santos Óleos, que é utilizado pelas paróquias. Mas nesse ano, devido à pandemia, a celebração não ocorreu na quinta-feira pela manhã, mas vai acontecer no próximo fim de semana. E nós vamos conversar daqui a pouquinho com o padre Geraldo Magela da Silva, que é o pároco da catedral e também é o vigário-geral da nossa diocese, e ele vai falar conosco sobre essa importante celebração aqui da nossa diocese. Padre Geraldo, uma boa tarde para o senhor. Essa celebração da Quinta-feira Santa, por que é chamada a Missa do Crisma ou Missa da Unidade? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando o Pop News. Essa missa é chamada Missa do Crisma porque é consagrado dos três óleos, que dois são abençoados, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos, e é consagrado o óleo do Crisma, que tem a ver com Cristo, né, Messias. Esse óleo é usado, né, para a ordenação dos sacerdotes, na ordenação sacerdotal. O bispo unge a palma da mão, as palmas das mãos daquele que está sendo ordenado, e quando também o padre ordenado o bispo é ungido a cabeça do novo bispo. E por ele ser o óleo, então, o mais precioso dos três, essa missa leva esse nome, lembrando, então, da consagração desse óleo, que é usado na ordenação sacerdotal, ordenação episcopal, também no sacramento da crisma, na unção dos altares, quando da dedicação de uma nova igreja, na bênção dos sinos. Então, o primeiro nome dessa missa vem da questão desse óleo do crisma. E porque é uma missa que celebra a vocação sacerdotal, celebra a instituição do sacramento da ordem, então as duas coisas estão ligadas, então missa do crisma. E também missa da unidade, porque nesta missa todos os padres se reúnem para concelebrar a Santa Eucaristia, presidida pelo bispo. Então, a missa da unidade, no sacramento da ordem, o bispo tem a plenitude do sacramento da ordem, nós, os sacerdotes, temos o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato. Também se unem a esta missa os diáconos, que também recebem o sacramento da ordem, no primeiro grau, os religiosos e religiosas, porque o nosso sacerdócio é para o bem do povo de Deus, está a serviço de todo o povo de Deus, então os religiosos e religiosas, leigos e leigas. Então é o momento, então, que a igreja se manifesta em toda a sua unidade, né? A igreja que é constituída pelo bispo, os padres, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas. A igreja é a comunhão, a igreja universal, a igreja católica, é a comunhão das igrejas particulares. Cada diocese é uma igreja, é a manifestação da igreja de Jesus. Tem a sucessão apostólica nos bispos, no bispo, no caso, cada diocese tem um bispo, os sacerdotes que participam da missão do bispo, os diáconos, os religiosos e religiosas, leigos e leigas. Então, toda a igreja se encontra nesta celebração, por isso, então, o nome Missa da Unidade. Devido à pandemia, essa celebração não aconteceu na Quinta-feira Santa, mas vai acontecer no próximo sábado. E quem poderá participar presencialmente aí na Catedral? Somente os padres, seminaristas e alguns representantes dos religiosos. E os leigos estarão representados no coral, né, que vai fazer a parte musical da liturgia. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo ainda
de pandemia, então não é possível que todos possam participar, e então somente os padres, representantes religiosos, seminaristas e os leigos e leigas que participam do coral, representando assim toda a Diocese de São João del Rei. E é claro que teremos a transmissão pelas mídias aqui da nossa paróquia da Catedral. Padre Geraldo, o óleo que é consagrado e os óleos que são benzidos nessa celebração são aqueles utilizados nas paróquias durante todo o ano. Verdade. Então, o óleo da oliveira, esse óleo que sempre foi usado para curar as feridas, né, para preparar os atletas para a prova nas Olimpíadas antigas, esse óleo que era usado para ungir os reis e sacerdotes como sinal da bênção de Deus. É o óleo também que perfuma. Então, são vários os sentidos do uso do óleo que foi trazido, então, para a liturgia cristã. Então, nós temos esses 3 óleos que manifestam, simbolizam a ação de Deus em determinados momentos da nossa vida. Então, temos, primeiramente, o óleo dos catecúmenos. Catecúmenos são os que se preparam para o batismo. Então, esta unção é feita no primeiro momento da celebração do batismo, quando nos tornamos, então, filhos e filhas muito amados de Deus Pai, porque irmãos de Jesus Cristo, e tudo isso acontece por obra do Espírito Santo que nos é dado. Então, é abençoado esse óleo dos catecúmenos, que vai ser usado, então, em todas as celebrações do batismo durante o ano. Depois também é abençoado o óleo dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos, a presença de Jesus no momento da dor, da enfermidade, e também a presença de Jesus naquele último momento, quando passamos deste mundo para a eternidade. Esse óleo, então, é usado nas celebrações do sacramento da unção dos enfermos, e também, em alguns casos, quando a pessoa está em agonia, na extrema unção, então, naquele último momento, aquele último instante da vida nesta terra, representando a presença de Jesus que cura, que consola, que conforta, que fortalece. E depois consagrado o óleo do crisma, como já indiquei um pouquinho no início da nossa conversa, que é usado no sacramento, na celebração do sacramento da ordem, na ordenação dos padres e dos bispos. Como disse, crisma vem de Cristo, de Messias. Nós, sacerdotes, somos configurados ao Cristo cabeça para estar à frente da igreja. Todos os leigos e leigas são também configurados ao Cristo pelo santo batismo. Devemos ser um outro Cristo onde nós estamos, mas há uma especificidade da missão do padre e do bispo. Então, por isso, esta unção com o óleo do crisma, os padres nas palmas das mãos e o bispo na cabeça, porque nós somos como que os representantes de Nosso Senhor à frente do povo de Deus. Somos pastores porque participamos do seu pastoreio. Ele, na verdade, é o pastor que age através de nós. Também esse óleo é usado na celebração do batismo. Depois que a pessoa é batizada, então, o óleo dos catecúmenos no início, é no peito. Depois que a pessoa é batizada, a unção com óleo do crisma na fronte, lembrando então que nós fomos unidos a Jesus, sacerdote, profeta e pastor. Então, todos nós somos sacerdotes, ou seja, a nossa vida deve ser um culto agradável a Deus. Somos profetas, porque com Cristo devemos anunciar a palavra da vida e denunciar o mal. E somos também pastores, no sentido que devemos, com Cristo, participar do cuidado uns dos outros, na caridade, no amor fraterno. Depois, o óleo do crisma também vai ser utilizado no sacramento da crisma, no sacramento do Espírito Santo. O bispo, então, unge a nossa fronte com esse óleo, quando, então, assumimos a maturidade do discipulado, da nossa pertença à igreja, concluindo, assim, os sacramentos, o recebimento dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Depois também
o óleo do crisma é usado para consagrar, dedicar os altares. O altar da igreja representa o Cristo, não é uma mesa qualquer. O altar é uma mesa sagrada, onde acontece o sacrifício da Eucaristia, se renova o sacrifício da cruz, se renova a ceia daquela quinta-feira santa, quando Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. O altar também representa o túmulo vazio, de onde o Cristo sai vitorioso. Então, por isso, na dedicação das igrejas, o altar é todo ungido com o óleo do crisma, porque ele representa o Cristo. E depois as 12 cruzes no corpo da igreja, lembrando os 12 apóstolos, eles que nos transmitiram a fé, eles que nos transmitiram o testemunho de Cristo. E também numa tradição antiga, quando dá a bênção dos sinos, eles também são ungidos com o óleo do crisma, porque os sinos nos convocam, nos chamam para o encontro com Cristo. Padre Geraldo, desde o início da pandemia, a Igreja tem procurado seguir rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias. E eu queria também que o senhor, nesse momento, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse momento de medo, de perda, de doença. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, deixando uma mensagem para as pessoas. Sim, a Igreja, ela não poderia tomar um outro caminho, porque Jesus resume a sua missão lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o projeto de Jesus, que a igreja deve continuar no mundo, na história. Então, nesse momento, nós, então, ouvindo as autoridades sanitárias, estando atentos àquilo que a ciência nos ensina, porque a verdade ela é encontrada através da ciência, da razão e da fé, né? Então, são as duas asas, dizia São João Paulo II, para que nós possamos encontrar a verdade. Então, a razão e a fé, então nós precisamos ouvir a ciência, não podemos ter uma postura negacionista, isso seria anticristão, né? Então, esse compromisso com a vida, seguimos as autoridades sanitárias, as orientações daqueles que são especialistas no combate a estas pandemias, e sempre o fazemos com esse olhar de fé, porque a fé é responsável. A fé não é responsabilizar a Deus. A fé é crer que Deus não falha na sua parte e que nós somos responsáveis pela a nossa parte. O que cabe a nós, Deus não pode fazer. Então, é uma fé adulta, uma fé madura, que enfrenta, então, essa realidade com racionalidade. Nós temos que ser racionais e, ao mesmo tempo, com essa confiança em Deus. Então, por isso, a igreja segue rigorosamente as orientações, e álcool em gel, a obrigatoriedade do uso de máscaras, a aferição de temperatura, o distanciamento social. Então, tudo isso para esse sentido do cuidado com a vida, né, que é um ato de fé. E, às vezes, precisamos até fechar os nossos templos, não porque não temos fé, pelo contrário, é uma fé comprometida com o próximo, com o outro, com o irmão. Nós sabemos que seremos julgados no ocaso da vida pelo amor, dizia São João da Cruz, as obras de misericórdia. Então, hoje, uma obra de misericórdia é esse cuidado que devemos ter, né, conosco mesmo e com os irmãos, seguindo as normas sanitárias, e estarmos preparados, se, né, por um acaso fomos contaminados e chegar o momento da nossa partida, também não é um momento de desespero, porque nós cremos na vida eterna, nós cremos na realidade do céu. Então, as duas coisas caminham juntas. É a valorização da vida, e porque valorizamos a vida, nós temos todos esses cuidados que são necessários e nos colocamos também nas mãos de Deus. Se tivermos que passar, né, deste mundo para a eternidade, nós vamos em paz também, porque estamos nas mãos de Deus. Então, nesta hora de tanta provação, não percamos a esperança. O Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos nessa travessia. Nós lembramos do Salmo 22,
O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Ele me leva às verdes pastagens, às fontes de água pura, e mata a minha sede, a minha fome de vida, de sentido. E ainda que eu tenha que passar pelo vale tenebroso da morte, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me dão a segurança. Ele prepara uma mesa para mim diante do inimigo, unge minha cabeça com óleo perfumado. Felicidade e todo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e habitarei por tempos infinitos na casa do meu Deus. Que maravilha esta oração, que alimenta a nossa esperança. Nessa nossa caminhada por esse mundo, não estamos sozinhos. O Senhor nos sustenta. E depois, nós queremos viver junto dele para sempre no céu. Então, confiemos no Senhor. Ele é nossa força. Confiemos na proteção de Maria. Estamos hoje celebrando o dia de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora, numa das aparições, disse a Lúcia, um dos pastorinhos, né? Uma dos pastorinhos, Nossa Senhora disse: Lúcia, você irá sofrer muito, mas não tenha medo. Você vai encontrar refúgio no meu Imaculado Coração. E no meu Imaculado Coração você encontrará também um caminho para Deus. Então, Nossa Senhora é para nós esta luz de esperança nesse momento tão difícil. No seu coração encontramos refúgio e, assim, conforto, consolação e esperança para seguirmos firmes o nosso caminho e para aprendermos algo desta realidade. Diante disso tudo, nós temos que tirar um bem, que nós possamos sair melhores, mais humanos, mais fraternos, mais cristãos, de toda essa realidade que estamos vivendo, porque, apesar de toda a dor, há também testemunhos tão luminosos de entrega, de quem se doa ao outro, de tanta fraternidade, de tanto cuidado. Então, até do mal é possível tirar um bem. Então, muita força, muita esperança, vamos em frente com o Senhor e a proteção da Virgem Maria. Padre Geraldo, para encerrar sua participação conosco, queria que o senhor reforçasse o convite para as pessoas acompanharem essa celebração no próximo fim de semana. Tá bem, muito obrigado, Fábio, essa oportunidade dessa conversa, desse fim de tarde, dessa quinta-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima, e fica então o nosso convite para que todos possam acompanhar pelas mídias sociais da Paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a celebração da Missa do Crisma, neste sábado, às 9h30 da manhã. Missa que será presidida pelo nosso bispo, Dom José Eudes, com a presença dos padres da nossa diocese. Vamos, então, estar unidos em oração, lembrando desta beleza, professando a fé nesta beleza que é a igreja, mistério de comunhão. Nós somos o povo de Deus. Estamos unidos na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, nós conversamos então com o padre Geraldo Magela da Silva, que é o pároco da Catedral, e também o vigário-geral da nossa diocese, falando dessa missa do Crisma, missa da Unidade, sábado, na Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Você fique ligado com a gente, porque voltamos a qualquer momento, sempre trazendo informações para você. Pop News é notícia o tempo todo, sobre tudo.